desembargador Alan está de férias. Então, eu declaro aberta, então, a presente sessão e coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção dos eminentes pares, será considerada aprovada. Sabrina, o número 4 da pauta é da relatoria do desembargador Alan, né? Então, ele vai, como ele está de férias, né? Vai ficar adiado, né? Para a próxima sessão, o número 4, recorrente Alessandra Rodrigues Diniz, Corregedor-Geral do Estado de Goiás recorrido. Relatoria do desembargador Alan. Fica adiado esse. Aí os outros 3, os 3 primeiros são da relatoria do desembargador Leandro e o 5º do desembargador Norival. Eu coloco em votação, então, já aprovada a ata da sessão anterior. Eu vejo aqui que nós temos 3 sustentações orais. No número 2, processo, o Sindicato dos Servidores Serventuário da Justiça do Estado de Goiás, presidente do Tribunal Recorrido, desembargador Leandro Crispim, relator. Doutora Rúbia Bit Silva, está presente, doutora? Excelência, presente. Isso. Então, nós vamos direto, então, ao eminente relator, desembargador Leandro, com a palavra. Perdão, presidente. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Relatório. Sindicato Sindijustiça requereu o reconhecimento da aplicabilidade do artigo 19 da Lei 16.893, 2010, Plano de Cargos e Salários de Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, e de consequência do direito ao usufruto de licença-prêmio, ficando a critério do servidor usufruí-la ou convertê-la em pecúnia, e também do direito à percepção de gratificação adicional, quinquênio. O presidente do Tribunal de Justiça determinou o arquivamento do processo ao entendimento de que as questões objeto deste feito foram recentemente enfrentadas por esta presidência nos autos de Proádia número 26, 5219 e 25, 35, 40, culminando neste último, inclusive, no acolhimento da pretensão formalizada pela referida entidade de classe. Recurso administrativo interposto, recorrente, pontua que tanto a licença-prêmio quanto a gratificação adicional estão garantidos em lei específica, Lei 16.893, 2010, que deve ser aplicada em obediência ao princípio da legalidade, independentemente de a Lei 20.756, 2020, novo regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e funcional do Estado de Goiás, não fazer previsão a elas. Que a Lei 20.756, 2020, respeitou o direito adquirido, bem como os direitos previstos em lei especial, artigo 279. O pedido é a busca de reconsideração da decisão atacada ou, em caso de sua manutenção, ou o provimento do presente recurso para que seja aplicado o artigo 19 da Lei 16.893, 2010, a fim de conceder licença-prêmio, ficando a critério do servidor usufruí-la ou convertê-la em pecúnia, bem como a concessão de gratificação adicional, quinquênio, independentemente da Lei 20.756, 2019. No juízo de retratação, a decisão foi mantida com a observação de que a licença-prêmio e a gratificação adicional não foram abarcadas pela Lei 20.756, 2020, bem como que os servidores do Poder Judiciário deste Estado já têm autorização para imediata conversão em pecúnia das licença-prêmios integralizadas até a data da entrada em vigor da Lei 20.756, 2020, desde que preenchidos os requisitos legais e verificada prévia disponibilidade orçamentária. Este é o relatório. Com a palavra, doutora advogada
doutora, que está aqui defendendo os interesses do sindicato, com a palavra a nobre advogada. Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre desembargador Carlos Alberto França, digníssimo presidente deste Conselho Superior da Magistratura. Cumprimento os demais membros na figura do eminente relator, desembargador Leandro Crispim. Meu cordial cumprimento ao ilustre membro do Ministério Público e aos demais aqui presentes. Excelências, como bem exposto pelo douto relator, trata-se de pedido de reconhecimento e aplicabilidade do artigo 19 da Lei Estadual número 16.893/2010, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a fim de que seja concedido a licença-prêmio prevista em lei, bem como a gratificação de quinquênio, também previsto na mesma lei. Ocorre que, acatando o parecer da ilustre juiz auxiliar da presidência, o digníssimo presidente reconheceu o indeferimento do pedido nos seguintes termos. No caso em comento, em que pese a vigência do artigo 19 do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, verifica-se que tanto a licença-prêmio quanto a gratificação, denominada quinquênio, não foram abarcadas pelo novo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás. Pois bem, excelências, é certo que a Lei 2756 de 2020, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás, em seu artigo 296, inciso 1, revogou a lei anterior, o Estatuto dos Servidores Públicos, previsto na Lei 10.460/88. E essa legislação realmente não tratou da licença-prêmio e tampouco do adicional de quinquênio, que é o que se discute nesse momento. No entanto, os benefícios que se pleiteia nesses autos, licença-prêmio e adicional de quinquênio, foram instituídos por lei especial, específica, lei que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás, a Lei 16.893, que se encontra em vigência até o momento, porquanto, excelências, o artigo 296 da lei atual, a lei posterior, a lei número 27.756/2020, em seus incisos 1 ao 7, ele trata das diversas leis que foram revogadas. No entanto, excelências, ele não menciona a lei 16.893/2010, que regulamenta o direito aqui reivindicado. E essa norma não foi revogada, de forma que ela não foi revogada expressamente e nem tacitamente pela Lei 2756/2020, porquanto continua em vigor, gerando todos os efeitos legais. E é nessa defesa que eu passo a discorrer, excelências. Equivocadamente, a administração entendeu, excelências, que o artigo 19 da lei que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário, ele faz uma referência ao estatuto anterior, a 10.460. Realmente, ele faz uma referência. Porém, esta referência, excelências, de uma análise geral na eficácia da lei, não faz com que essa lei seja considerada ineficaz, ela perca a sua eficácia, pois somente a revogação retira a eficácia de uma lei. No caso, excelências, não foi o que ocorreu, pois a Lei 16.893, conforme o douto julgador, presidente do desembargador Carlos Alberto França, reconheceu, ela continua em vigência. E se continua em vigência, continua a produzir seus efeitos legais, como já dito,
Ainda sobre a eficácia da lei, que é o que eu defendo aqui, Excelências, a Lei 16.893, que regulamentou o direito dos benefícios, ressalta que o artigo 279 da nova legislação prevê, assim, preconiza, artigo 279 da lei atual, do novo estatuto. As disposições dessa lei não extinguem direitos adquiridos, nem direitos ou deveres previstos em lei especial. Ocorre que trata-se de uma, novamente, eu volto a essa tese, trata-se de uma lei especial, específica para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da qual originou-se o plano de cargos e salários, né, e plano de carreira desses servidores. É uma lei, produz seus efeitos, não foi derrogada, Excelências. De forma que, se não houve a derrogação sequer tácita, uma vez que a Lei 2756, ela não declarou expressamente a revogação da Lei 16.893, ela não é incompatível com a Lei 16.893, ela não regulou expressamente essa matéria tratada na lei anterior, que é a 10.460. Quanto à eficácia da norma, creio que é o que eu tinha a falar, Excelências, a norma continua em vigor. Agora eu quero adentrar numa outra tese, Excelências, que a reforma administrativa implementada pelo governo estadual, realmente ele trouxe consequências desastrosas para todos os servidores públicos em geral. E o regime jurídico único, que advém da Lei 2756, 2020, que é o que se trata no momento, foi editada, Excelências, com o firme objetivo de conter gastos e reduzir despesas com o pessoal da administração pública, como forma do governo local obter auxílio financeiro no refinanciamento de contratos e parcelamentos de dívida com a União. Isso é um fato notório, conhecido, né? Além do mais, Excelência, estamos aqui sob a égide da Emenda Constitucional 173/2020, que determinou também a suspensão de reajustes, vantagens ou adequações de remunerações a membros de poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, através das redações constantes dos artigos 7º e 8º desta lei, dessa emenda constitucional, e também essa mesma emenda, Excelência, estabeleceu a excepcionalidade em relação a diversos benefícios funcionais e atos administrativos durante o período de 28/5 a 31/12/2021. Isso também é fato notório, né, de conhecimento notório. E isso tudo, Excelências, combinou com as decisões da administração do Tribunal de Justiça, porque o cumprimento dessas normas, de toda essa situação momentânea, essa crise que se encontra, todos nós nos encontramos, ela impõe mesmo o dever, como dito sempre pelo ilustre desembargador Carlos França, ele é distrito ao cumprimento, estrito cumprimento do dever legal, e o dever legal é o cumprimento da lei. Agora, tem situações que geram equívocos, e o que se discute neste momento é essa questão. Despropositar, injustos, Excelências, o equívoco da administração entender que a Lei Especial 16.893, que dispõe do plano de cargos e salários dos servidores públicos do Poder Judiciário e trata expressamente da concessão da licença-prêmio e de quinquênio, né? E vem sendo objeto, né? Tenha sido objeto de indeferimento nesse momento. Então, assim, não houve uma justificativa plausível para que não se dê continuidade a esses benefícios devidamente legalizados, a esse direito positivado, que não teve uma ilegalidade, não houve uma quebra de sua eficácia. A lei continua produzindo seus efeitos legais, volto a dizer. E, assim, Excelências, defendemos que o pleito carece de fundamentação legal,
uma vez que não houve uma justa motivação para a negativa desse direito positivado. E a administração, Excelência, ela fica vinculada à comprovação dos motivos alegados para a validade do ato denegatório, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, e segundo esse princípio, o motivo do ato administrativo deve ser compatível com a situação que, de fato, gerou a manifestação da vontade do administrador, sob pena de sua ilegalidade. Então, também, Excelências, essa é a questão. E não menos importante, devemos ressaltar que outros tribunais nacionais, a exemplo de vários aqui que eu posso citar, passaram por situações idênticas e mantiveram os direitos adquiridos pelos seus servidores com base na legislação específica, especial. Temos o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Sergipe, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e Tribunal de Santa Catarina. Esse último porque também possui um estatuto próprio, né, diferenciado, mas citei ele mesmo assim. De forma que, Excelências, o pedido é o reconhecimento, né, da aplicabilidade do artigo 19 da Lei 16.893/2010, a qual se encontra em pleno vigor, produzindo todos os seus efeitos legais, para que se dê continuidade à concessão da licença-prêmio e o direito ao quinquênio, a contagem do tempo de quinquênio. Inclusive, faço uma ressalva aqui, o direito da contagem de quinquênio, bem como o direito da contagem de licença-prêmio, já foram amplamente deferidos pelo desembargador, inclusive nos PROADs anteriores. Isso já foi devidamente reconhecido porque é o que preconiza um novo estatuto. Então, até a data de 31 de 12 de 2021, a contagem do tempo para esses benefícios continua sendo respeitada, ou seja, respeitou-se o direito adquirido, a própria legislação que ora se discute. E é esse o nosso pedido, Excelências, que se tenha em voga a aplicabilidade pela eficácia da Lei 16.893, notadamente no artigo 19, que dispõe sobre a concessão de licença-prêmios e quinquênio. É o pedido que se infere destes autos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Rubio. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Leandro. Vou ficar com vista dos autos, presidente. Vista com o eminente relator, julgamento suspenso. Próxima. Muito obrigado, doutora Rubio. O próximo é o Mércia de Fátima Moraes Lopes, é a recorrente, recorrido Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leandro Crispim também é o relator. O advogado é o doutor Alexandre Unes, está presente. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Leandro. Senhor presidente, o doutor Alexandre está representando a corregedoria, né? Não, ele está representando a Mércia de Fátima Moraes Lopes, a recorrente. Na sustentação, na relação que eu recebi, ele é procurador do Estado, não é? Eles não, é o irmão dele que é. Sim. Isso não existe lá dentro do hospital. Nós temos uma Presidente, tem alguém com áudio ligado. Tem alguém com áudio ligado aí, ó. Fecha, Sabrina, você como administradora pode fechar, tá? Por favor. Isso. Volta a palavra ao eminente relator, então, desembargador Leandro. Fazer um relatório. Não. Recurso administrativo, no qual se ataca a decisão do senhor Corregedor-Geral de Justiça, que indeferiu o pedido de nomeação da servidora substituta realizado pelo recorrente, ao fundamento de que a serventia está em processo de mudança de interino, permanecendo ela à frente da serventia somente até a designação de novo interino.
Além disso, a indicação é de confiança do responsável da serventia, de modo que deve ser aguardado até a realização da alteração. Consta dos autos que a recorrente, pelo ofício número 50/2020, comunicou e indicou à juíza de direito do Foro da Comarca de Paraúna o nome da escrevente Lidiane Souza Luz para exercer a função de substituta da serventia, requerendo a majoração de salário dela de 2,5 para 3,5 salários mínimos. A magistrada diretora do foro exarou parecer favorável à indicação e majoração salarial. Contudo, encaminhado o pedido à assessoria correicional da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, foi emitido parecer opondo-se à contratação, porque houve decisão da Corregedoria de Justiça em outro procedimento, considerando a recorrente impedida de permanecer como interina na serventia. A2, porque a nomeação de servidor para substituição é de ser feita pelo titular, quando provido o seu cargo. O senhor Corregedor de Justiça, acolhendo manifestação do segundo juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, doutor Algomiro Carvalho Neto, indeferiu o pedido de nomeação da servidora substituta, uma vez que a serventia está em processo de mudança de interino. A recorrente está na condição de substituta temporária, em cargo sucessório ao de oficial, sendo que a nomeação de servidor substituto é de confiança do responsável da serventia, de modo que a indicação deve aguardar a nomeação do titular. No recurso, a recorrente alega que a decisão que considerou Mércia Fátima impedida de permanecer como interina da serventia em tela, em razão do impedimento previsto no parágrafo 2º do artigo 2º do provimento 77/2018 do CNJ, é objeto de mandado de segurança em trâmite no órgão especial deste Tribunal de Justiça. Afirma que a questão está em discussão e ainda não tem definitividade a respeito, e que a portaria que nomeou a recorrente como interina da serventia em questão deve ser considerada para deferimento do pleito de nomeação de substituta, sobretudo em vista da judicialização do ato, sendo necessário aguardar o seu desfecho. Por outro lado, ressalta ainda que a nomeação da substituta da serventia se faz necessário em razão da imprevisibilidade do que pode ocorrer com a responsável do cartório, bem como justificou a diretora do foro com manifestação favorável. Verbera que, independentemente do vínculo de quem ocupar a função de responsável pela serventia extrajudicial, por dever legal, deve ser provido o cargo de substituto, sob pena de incorrer, inclusive, em questionamento sobre possível prejuízo à continuidade do serviço público em questão. Ademais, afirma que a nomeação de substituto da serventia extrajudicial é regulamentada pela própria Corregedoria Geral de Justiça no seu artigo 10 do Código de Normas de Foro Extrajudicial. Registra que o pedido tem por fundamento dispositivo expresso em lei em prol da função pública que desempenha até o momento e que deve ser objeto, sob pena de antecipação de decisão, objeto de apreciação judicial pelo mandado de segurança. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso para a nomeação indicada e, ao final, bate pelo provimento do presente recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. Este é o relatório, senhores. Obrigado, esmagador Leandro, eminente relator. Volta a palavra, passa a palavra, então, ao doutor Alexandre Unes, advogado da parte recorrente. Excelentíssimo senhor presidente, digno relator, eméritos julgadores, nobre representante do Ministério Público e todos aqueles que presenciou essa sessão.
questão dos autos restou muito bem exposta no relatório. E, de forma muito simplificada, a questão que versa o recurso é sobre o direito ou não da respondente nomear a sua substituta da serventia. E essa questão ela ganha relevância, sim, no entendimento da recorrente, porque, a prevalecer a decisão recorrida, ela está impedida de se ausentar, mesmo que por pouco período do dia, da serventia. E muitas vezes, ou grande parte das vezes, a demanda da própria serventia exige que seja prestado o serviço com eficiência, com agilidade, de forma a ter aí o apoio do substituto. E essa substituição, ela é de confiança do respondente. Então, o objeto do recurso fundamental é isso, ou seja, independentemente dessa discussão sobre ela ser impedida ou não, em razão de um entendimento, com devido respeito, equivocado de ter havido aí nepotismo entre a Mércia e o tio falecido, o doutor João Coelho de Moraes, o fato é que, mesmo enquanto perdura essa decisão, é preciso que haja, sim, um respondente substituto para eventual ausência, como dito aqui mesmo, que temporária, da titular, né, da interina respondente. Então, essa é a questão, sob pena, inclusive, de prejuízo ao serviço ali prestado naquela serventia. A título de exemplo, isso está muito em voga, né, estamos todos aflitos aí com a questão aí da pandemia. Na eventualidade de um problema como esse, certamente não se dará aí tempo de escolher alguém com afinidade, com a responsabilidade perante aquela serventia. Fica-se apenas nesse exemplo, por ser uma questão muito presente aí no nosso dia a dia. A fundamentação é utilizada, aí já entrando na segunda parte, que no que pese não ser objeto deste recurso, mas foi utilizado como fundamentação para negar aí essa aplicação legal, né, a questão da nomeação aí do substituto por parte de quem responde ali pela serventia. É no que se refere à alegação de que a senhora Mércia de Fátima foi nomeada para responder pela serventia aí do seu tio falecido, João Coelho de Moraes, que faleceu em 13 de 10 de 2014. O que ocorre? Não houve essa substituição. Tá? Existe, só para se ter uma ideia, e está sendo carreado aos autos, foi carreado aos autos, a portaria que indica, inclusive, que quem a senhora Mércia substituiu foi a interina Lenir. Então, não houve aí uma sucessão, se é que a gente pode dizer isso em cartório, mas, de fato, nesse caso aí, está muito evidenciado isso. Tá? Então, com devido respeito, só para se ter uma ideia, de forma muito simplificada, está se partindo do princípio que a reestruturação legal ocasionada com a morte do João Coelho de Moraes, haveria ali uma divisão do cartório que ele respondia, mas não é isso que aconteceu. Antes do falecimento dele, existiam duas outras serventias, sendo que uma delas, que estava vaga desde 15 de 12 de 2000, ou seja, 14 anos antes do falecimento do senhor João. E aí o que acontece? Acabou que houve acumulação por parte de João Coelho de Moraes. E aí, quem foi designada para assumir a serventia a qual a senhora Mércia acabou sendo nomeada foi a senhora Lenir. Então, não há, e entre Lenir e Mércia, não há nenhuma correlação de parentesco. Aí houve, em 2014, uma reestruturação do serviço notorial extrajudicial lá na comarca de Paraúna. E se pegarmos, como foi juntado aos autos, a portaria de número 30, não deixa a menor margem de dúvida no que se refere a essa nomeação, ou seja, até a hipótese de nepotismo que foi utilizado para indeferir o pleito aí da recorrente, ela não pode prevalecer, sob pena, inclusive, de
desrespeitar os critérios legais quando se tem aí a questão da reestruturação dos cartórios, que ocorre em caso de falecimento. Então, chama atenção para essa portaria 30/2014, que, de fato, instalou tabelionato de notas de protesto de títulos, tabelionato de registro de contratos marítimos da comarca de Paraúna a partir de 24/11/2014. E essa portaria designou a senhora Lenir de Almeida Nascimento para responder pelo expediente da nova serventia até o provimento por concurso público. E o que acontece? Foi a senhora Lenir que assumiu a serventia do senhor João Coelho de Moraes. E, diante da vacância dessa serventia que eu me referi, aí sim, a senhora Mércia foi nomeada no lugar... desconhecido. Aí a senhora Mércia que foi nomeada para assumir essa serventia e não tem nenhum grau de parentesco entre Lenir e Mércia. Além dessa portaria, que é clara nesse sentido, todo o acervo dessa serventia foi transmitida por Lenir à senhora Mércia. Então, se admitir a hipótese como está até agora prevalecendo, entende-se que houve aí, de fato, um equívoco, inclusive no que se refere à aplicação legal de reestruturação do serviço em caso de falecimento, como aconteceu no caso do doutor João, porque ele acabou aí acumulando outros serviços, mas daí se deduzir, que aí, me desculpe, mas parece que foi essa, pelo menos é o entendimento que está se tendo, que a senhora Mércia acabou assumindo a serventia do doutor João, não aconteceu isso formalmente. Então, daí que se parte todo esse equívoco. Existe também a necessidade de se olhar, inclusive, naquela relação da vacância das serventias, onde também é muito claro em fazer essa distinção. Então, por essas razões, requer o provimento do presente recurso, inclusive no que se refere aí à questão, especialmente, da permissão da nomeação da substituta, sob pena de comprometimento dos serviços, e, em relação à questão da alegação de nepotismo, como dito aqui, no que pese está sendo tratado também em outros autos, que ele não seja utilizado para impedir aí a aplicação legal, entendo que dessa obrigação do respondente de realmente nomear alguém para substituir ali a sua eventual ausência. É como requer. Muito obrigado, doutor Alexandre. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Leandro Crispim. Passa ao voto. Pelo que consta, a portaria 30/2020 revogou a designação da portaria 29/2014 de Mércia de Fátima Moraes Lopes para responder interinamente pela serventia de Paraúna até o seu provimento em concurso público, a fim de evitar a descontinuidade de serviço extrajudicial. Ainda que esteja sob júdice a questão de impedimento da recorrente atuar na serventia, via de mandado de segurança 5599000356, tramitando junto ao órgão especial, é de se considerar que o exercício da atividade em interinidade de Mércia é precário, temporário e provisório. Ademais, pelo que se observa do mandado de segurança acima mencionado, foi indeferido pedido de liminar para a suspensão do teor da portaria 30/2020 e para a instauração de PROAD para a escolha de novo interino. Assim, não há nenhuma decisão nele que favoreça e que possa, de alguma forma, gerar efeito na esfera administrativa. O certo é que, agora, é a precariedade da condição da recorrente no cargo de interina o que a impede de indicação de servidora para a sua substituição. Isso porque sua titularidade é temporária, já deliberada e em processamento, inclusive a indicação de novo interino. É necessário, pois, se aguardar a designação do novo responsável para a serventia, para que daí seja indicado por ele servidor de confiança para a realização de sua substituição nas suas ausências.
É necessária cautela para lidar com a temática, maiormente porque a indicação é de cargo de confiança do responsável da serventia. E devido à fragilidade da condição da atual recorrente, fica ela impedida de realizar a indicação de servidor para substituí-lo. Dessa forma, não há nada a ser alterado na decisão atacada que merece ser mantida. Por essa forma, eu estou conhecendo o recurso, porém estou alegando-lhe provimento. É assim que voto, senhores. O voto do eminente relator é com recurso conhecido e desprovido. Desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, só me surge uma dúvida. Na interinidade e ocorrendo circunstância de impedimento, suspeição ou eventualidade de ter que o interino se afastar, quem é que pratica o ato? Vai praticar o ato a pessoa que está sendo indicada, porque essa não foi aceita, mas tem um processo em andamento para indicar a substituto. Nada é permitido, não é negada a indicação do substituto, só não foi aceita a indicada por ela. Sim, nós estamos numa situação de vão. Nós estamos numa situação de ainda não há indicação, porque aquela que teria sido indicada por ela não seria viável. É só uma curiosidade. Correto. Nesse espaço que demanda entre a indicação e a regularização nessa substituição, quem é que pratica o ato? A recorrente que está... Não, eu estou dizendo se ela só está... na ausência dela, só na ausência dela que a outra vai substituí-la. Sim, claro. Só que ela não tem substituto. Se ela tiver que praticar um ato hoje, ela está impedida de praticar esse ato. Quem é que o fará? É isso. É só uma curiosidade de ordem prática. Ao que parece, pelo que eu entendi do processado, é a pessoa que está em indicação. Tem um processo em andamento para indicar substituto. Na verdade, ela não está indicada e pode ser até que nem venha a ser efetivada nessa indicação. Mas vai gerar uma situação de limbo, ou seja, a não ser que aquele que é o indicante da interinidade também faça para a supressão dessa ausência, impedimento ou suspeição o praticante deste ato, porque gerou-se uma situação de vão. Não tem ninguém para praticar o ato. Mas o cargo está vago, desembargador. Não, desembargador Crispim, o cargo está vago da titularidade. Existe uma interinidade, aquele que está... Parece que foi... Certo, a substituto também não foi aceito. Parece que foi designada uma outra pessoa por nome de Bendir. Sim. Tem andamento a indicação de uma terceira pessoa. Certo. Então, hoje, aquele que está indicado para responder, ou indicado para responder-se, está impedido de praticar o ato. Quem é que pratica? Eu não tenho. Então, é só um questionamento que eu faço de mim para mim, e eu faço em voz alta. Eu estou acompanhando o voto relator com essa situação, porque se não tem ninguém, quem é que pratica o ato? Ela, de frente a uma ocorrência, ela tem que lavrar um ato. Ela está impedida. Quem é que pratica? Não tem ninguém. É isso. Aí a juíza vai ter que baixar um ato e designar alguém para lavrar esse ato. A diretora do foro. É ela a indicante da interinidade? Não, a diretora do foro, diante do impedimento dela, vai baixar um ato administrativo, mas a diretora do foro, e vai determinar que determinada pessoa faça aquele ato. Pois mas quem é indicante da atuação? É um ato complexo, né? A diretora baixa a portaria, tem que ser aprovada pela corregedoria, né? Então, é um ato complexo. Mas, agora, só uma curiosidade, a doutora Mércia, o doutor Alexandre, que é o advogado, assim, essa outra pessoa que já está indicada,
assim, a Mércia, a doutora Mércia, é precária, respondente, até o provimento, eventualmente, né, até definir o mandado de segurança, eventualmente também, e aí está criando uma celeuma com esse indicado para essa substituição. Quem que indicou esse outro que está andando, o processo está andando, doutor Alexandre? Foi ela também? Não, senhor presidente, não foi ela. Ela não tem conhecimento de quem seja. Me parece que foi instaurado o processo de seleção para a nomeação de interino. Né? Para o lugar dela, inclusive. Para o lugar dela, inclusive. Aí veio o mandado de segurança, né? Certo, isso. Certo. Não, obrigado. E no mandado de segurança ganhou liminar? Não foi deferida liminar. Não foi deferida liminar, não, certo. Desembargador... Presidente, certo. Pois não, desembargador. Tem uma situação nesse processo. A Mércia está entre aqueles 29 que foram afastados por determinação do CNJ. A Corregedoria indeferiu pelos seguintes motivos. Seja julgado improcedente o recurso administrativo, mantendo a decisão recorrida, pois que, de fato, a decisão guerreada foi proferida em virtude da determinação emanada da Corregedoria Nacional de Justiça, no bojo do relatório de inspeção número tal, e que culminou na determinação de afastamento não só da recorrente, mas de 29 interinos com parentesco até 3º grau. Essas foram as razões da Corregedoria para indeferir o recurso dela aqui. Dessa decisão, ela recorreu ao Conselho. Isso. Esses são os fatos. E hoje, desembargador Nicomedes, a serventia hoje está a cargo de outro profissional. Isso, um profissional que já trabalhava no cartório, tem experiência, e a magistrada de lá abriu o processo de seleção para ver quem vai ficar. Certo. Muito bem. Se me permite, Excelência, questão de ordem, de fato. Senhor Corregedor, boa tarde. Só uma questão aqui. A senhora Mércia continua respondendo, salvo engano, pelo menos é o que eu tenho conhecimento. Não foi finalizado esse processo de seleção. Eu não sei dizer com certeza, porque eu não tenho as informações na mão agora. Certo. Então, vamos lá. Do desembargador Norival. Presidente, havia me impressionado na sustentação oral a afirmação do ilustre advogado de que estava sendo questionada a portaria, o ato do CNJ. Se eu entendi bem, seria isso. E eu me recordo aqui, quando era presidente o saudoso desembargador Lenar, houve vários afastamentos de respondentes e era nomeado e colocado em concurso público aquelas serventias. E o desembargador Lenar, ele foi apontado como autoridade coatora em vários mandados de segurança. Vários. Dezenas. Em todos eles, ele falava que ele era o executor do ato, ele não era quem determinava. O autor do ato era o CNJ, então teria que ser lá, ele estava executando uma providência emanada, imposta, né, melhor dizendo, pelo CNJ. E quando traz a notícia aqui que houve uma determinação do CNJ, se eu entendi bem do desembargador Nicomedes, foi isso? Foi isso mesmo. Eu acho que não só... Só fazer um parênteses.
Vereador Norival, só fazendo um parênteses, eu fazia parte do órgão especial nessa época, do desembargador Lenar, com essas questões desse mandato de segurança. Aqui, em hipótese alguma, foi questionada a situação da doutora Mércia. A questão é a indicação do substituto dela. A questão da doutora Mércia é uma questão que está sendo discutida do CNJ, teve uma decisão do CNJ afastando ela por questão de parentesco. Segundo a alegação, ela era parente do ex-titular, do João Moraes. Sobrinha. Então, o CNJ afastou não só ela, mas 29 pessoas. Então, a questão aqui, o que está discutindo é uma substituta para este cargo nessa serventia. Então, a questão é um pouco diferente. Mas me parece que a razão do afastamento é a mesma, não é... Porque no outro não houve nada de nepotismo, não. O afastamento dela aqui, não. Ocupação irregular do cargo. O afastamento dela foi reportado, foi tratado só a título de ilustração. A questão é a indicação do substituto, que não houve concordância por parte da corregedoria. Senhor presidente, a questão não está clara para mim ainda, não. Então, com todas as vezes, eu vou ficar com vista para melhores anos. Eu, vista por desembargador Santomé, mas eu já adianto o meu voto nessa situação aí. Eu acompanho o eminente relator, porque, nesse momento, tirando essa situação que o desembargador Luiz Cláudio mencionou, se acontecer uma emergência lá e se busca uma outra solução, né? Então, eu acompanho também, porque aqui está, no meu ponto de vista, na esfera administrativa de decisão deste tribunal, que aí o recurso administrativo tem que ser aqui mesmo. Aí, certamente, desembargador Santomé, naquele mandado de segurança lá, contra o cumprimento da liminar, contra o cumprimento da ordem da corregedoria advinda do CNJ, muito provavelmente esse entendimento que Vossa Excelência mencionou e que já foi observado antes, lá na situação daquele decreto 525, famoso, do desembargador Lenar, certamente, sem nenhum pré-julgamento, mas é uma situação que certamente tem muita chance de ser aplicado também. Então, eu acompanho. Outra coisa, senhor presidente, interrompendo, mas que foi aventado aí que teria um nepotismo, uma das razões. Eu, com todas as vezes, eu não vejo nepotismo, porque o titular faleceu, foi substituído, o cartório parece que foi reestruturado. Como é que você... Mas, o desembargador Santomé, o CNJ entendeu agora, nesses casos dos cartórios, até uma figura, eu vi na imprensa aí, no jornal, criou a figura do nepotismo pós-mortem. Né? Isso foi criado. Assim, o CNJ entende, mesmo que morreu, esse é o entendimento do CNJ, que continua nessa situação configurado o nepotismo. Né? Eu não vou... ressuscitar os mortos. Mas eu vou abster, então, da vista, senhor presidente, a vista para não colocar retardo aí no julgamento, e vou acompanhar o relator. Sem me comprometer com a tese, com essas preocupações. Certo. Desembargadora Maria das Graças Reck. Concluindo, o que eu entendi é que se ela tem direito ou não de indicar um substituto, não é, desembargador? E aí foi negado porque a titularidade dela é temporária. Então, foi negado por conta disso, sem nada a ver com nepotismo. Não é isso? Isso mesmo. Eu acompanho o relator. Desembargador Nicomedes, o ato é da corregedoria, né, desembargador Nicomedes? Embora o ato seja do desembargador Quisleu, mas eu comungo do mesmo pensamento. Eu acompanho o relator. Mas aí, desembargador Nicomedes, eu sugiro, como Vossa Excelência está na figura do corregedor, como quando é presidente,
mesmo que seja o Walter, eu não voto porque eu estou na cadeira, né? Como Vossa Excelência está Me aí. abstenho, então. Me abstenho. Sim, aí, no caso, meu ponto de vista não pode. Desembargador Fayad. O que me chamou a atenção também, a questão bem debatida, foi que o antigo titular da serventia ele acumulava outra serventia vaga. Então, em tese, não haveria, em tese, esse problema da sucessão. E também me chama também a atenção a questão levantada pelo desembargador Luiz Cláudio, porque hoje, onde há o primado da eficiência e um cartório hoje é um serviço, há um limbo, né? Se preocupa, mas eu acompanho do outro relator. Desembargador Fernando Mesquita. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu cumprimento o relator, que aqui eu não tive a oportunidade de começo da sessão. Desembargador Leandro, boa tarde. Senhor presidente, eu compreendo bem a questão, até porque eu trabalhei na corregedoria muitos anos antes de entrar na magistratura, e isso não era uma coisa novidade, a falta de substituto. Aliás, é uma coisa que acontece até nos dias de hoje, inclusive. Há instrumentos administrativos para fazer essa atuação quando necessário. E a questão aqui é muito simples, é a substituição proposta por quem está precariamente na função. Então, eu acompanho o ilustre relator sem qualquer dificuldade, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Obrigado. Obrigado. Ô, desembargador Zacarias, Vossa Excelência tem um voto de qualidade, desembargador Zacarias. Desculpa, desembargador Zacarias, porque eu fui lá embaixo e não voltei lá em cima. Desculpa, desembargador Zacarias. Eu estou tentando aqui me lembrar, até passei uma mensagem para o desembargador Leandro, para ele me mandar o número desse mandado de segurança. Me parece que esse mandado de segurança é da minha relatoria, e eu tinha proferido um despacho, me parece que determinando ou solicitando uma informação complementar da corregedoria, e depois eu saí de férias e o desembargador Itanei é que me substituiu. Realmente eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que, pela informação do desembargador Leandro, foi indeferida a liminar. Foi. Né? E eu me lembro vagamente de uma situação lá de Paraúna, e a questão era realmente de uma interinidade, né? E que me parece, pelo que eu me lembro, não havia esse direito lá no mandato de segurança, parece que não estava claro esse direito líquido e certo. Em razão disso é que eu teria, ou foi o desembargador Itanei, depois das informações complementares que foram prestadas pela corregedoria, foi indeferida essa liminar. E eu também estou entendendo como o desembargador Leandro. Por enquanto, eu não vejo essa possibilidade, não. Então, em razão disso, eu também vou acompanhar o voto. Então, agora sim, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Muito obrigado, doutor Alexandre. Passando no mandato de segurança aí para o senhor desembargador Zacarias. Ok, obrigado. A próxima aqui, sustentação, deixa eu pegar aqui, sustentações orais. A doutora Silvana de Souza Alves está presente? Doutora Silvana. O recurso de Márcio Alves da Costa. Minha Excelência. Está presente, né, certo? Francisco Taveira e Célio Gonçalves. É aquele que nós começamos aquele dia e sim, depois foi tirado, suspenso para intimação, né, Sabrina? Sim. Isso, né? O doutor Francisco Taveira Neto é o advogado da parte recorrida. Naquele dia, o desembargador Luiz Cláudio mencionou, levantou a questão e foi acolhido. E a relatoria do desembargador Norival Santomé. Com a palavra, o eminente relator. O presidente, me parece que foi feita a sustentação oral, aquela oportunidade. Foi feito, sim. Já foi feito. Isso. Então, aí foi aberto vista, intimado o recorrido, né, eminente relator. Aí houve contrarrazões?
Não, não houve. Não houve acréscimo nenhum, então, nos autos. Certo. Pois é, aí, então, não houve acréscimo nenhum. A doutora Silvana gostaria de fazer algum acréscimo ou não, doutora? Não, Excelência. Estou Não? satisfeita. Satisfeito, certo. Então, volta a palavra ao eminente relator. Presidente, como já foi dito, no dia 26, acompanhado na confortadora companhia do Excelência, presidente, desembargadora Eck, desembargador Nicomedes, desembargador Zacarias, Alain e desembargador Leandro, fui acompanhado no sentido de anular a decisão do juiz diretor do foro e voltar o processo para a devida instrução. O processo é obstado do andamento ab início. Naquela oportunidade, o desembargador Luiz Cláudio pediu vista e levantou algumas questões. De que o cartório é uma entidade, isso não tem dúvida. Todavia, a questão foi resolvida pelo senhor presidente, determinando que conste da capa dos autos o nome do titular, que uma das irregularidades detectadas foi que estava o cartório, não há um nome do titular do cartório na capa dos autos, Sua Excelência prontamente atendeu e corrigiu. No evento 23, o titular do cartório, doutor Francisco Taveira, comparece aos autos por meio de seu advogado, Francisco Taveira Neto, o amigo dos dois, não em grau que impeça o julgamento, atendendo o despacho do número 17 dessa relatoria, que determina a intimação dos recorridos por meio dos advogados para se manifestar. Os recorridos são o bacharel Francisco Taveira, titular do cartório, e o escrevente Cílio Gonçalves de Souza. Apenas Francisco Taveira se manifestou. Segunda questão, o desembargador Luiz Cláudio entende que a conduta do que se sente lesado não forma o contraditório, uma vez que não há angularização entre as partes. É exatamente nessa questão que o reclamante insurgiu, ou seja, verbera por uma instauração do PAD, uma vez que na reclamação o reclamado recorrido já havia se manifestado e apresentou as suas razões, das quais a senhora magistrada reconheceu como corretas. Quer dizer, houve essa instauração do contraditório. Eu me lembro aqui, professor Cândido Rangel Dinamar, ele que apareceu, salvo engano, foi o primeiro que instaurou uma discussão aqui sobre o princípio da instrumentalidade do processo, professor da USP. E nós tínhamos o desembargador Luiz Cláudio, meu contemporâneo, no Ministério Público, e existia, no Código 73, deve existir hoje, não me recordo, uma disposição que falava que é nulo o processo quando o Ministério Público deva intervir e não foi intimado. Nulo, proclama o Código de Processo Civil de 73. E o professor Cândido Rangel, ele veio com a tese que não é nulo, não. É nulo se prejudicar aquele que a presença do Ministério Público favoreceria. Então, é o menor. Ele contende numa ação. Ele ganha a ação, por que anular o processo? Seria razoável que o Ministério Público vai bater naturalmente para proteger o menor. Então, aí nós tivemos uma ampliação, a relativização desse princípio da nulidade, né? Prevaleceu o princípio da instrumentalidade no processo. É mais ou menos por aí que eu estou fazendo aqui, porque houve, eles compareceu, recorreu, né? E o escrevente Cílio Gonçalves de Souza, apenas o Francisco Taveira se manifestou.
O desembargador Luiz Carol também entende que a conduta do que se sente lesado não forma um contraditório, uma vez que não há angularização entre as partes. É exatamente nessa questão que o reclamante insurgiu, ou seja, verbera por uma instauração do PAD, uma vez que na reclamação o reclamado, recorrido, já havia se manifestado e apresentou suas razões, das quais a senhora magistrada conheceu como corretas. Então, houve angularização. E, desde a reclamação, de consequência, o reclamante apresenta recurso administrativo. A terceira questão, eu estou fazendo isso porque o voto já foi lido, inclusive já foi acompanhado pelos colegas que eu me referi. Terceira questão, contra-razões foram colhidas no juízo de origem, tendo o reclamado recorrido também manifestado o que conclui pela angulação do processo. São reiteradas vezes que o reclamado vem comparecendo e fazendo defesa no processo, inclusive contra razões e recursos. A corregedoria, entendendo que a competência recursal para o julgamento do processo administrativo é desse Conselho Superior, cita aqui o artigo da Lei 17.663, o feito foi concluído a este relator. No meu voto, fundamentei que, estando o delegatário de função pública subordinado à fiscalização do diretor do foro, e assim como os demais servidores, deve ser observado o regramento previsto no artigo 277 dessa lei, da Lei 20.756, que revogou a Lei 10.460. Quinta questão. Com a aplicação da Lei 20.756, que revogou a 10.460, repito, o princípio do contraditório e da ampla defesa também deve estar presente no processo administrativo, aliás, como determina a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 55, motivo pelo qual a insurgência do recorrente, eu entendo, é legítima, já que houve extinção do processo. Havendo erro improcedendo do juízo de origem, não há outra alternativa senão revogar a decisão e determinar a instauração do competente processo administrativo parte. São essas as observações, senhor presidente. Não tenho voto. Aqui na pauta, embora a gente saiba aqui, desembargador Santo Tomé, que houve o início dos debates, mas, na verdade, o julgamento, ele não... Aquele início de julgamento, por isso que eu perguntei à nobre advogada se ela queria manifestar, porque hoje é um novo julgamento, porque nós retiramos de pauta ou suspendemos para intimar o recorrido, mas como não houve nenhum acréscimo, né, nós mantivemos esta situação. E só para relembrar, desembargador Santo Tomé, naquele julgamento, o recurso é porque a autoridade administrativa da comarca não instaurou um processo administrativo, entendeu que não era caso de instaurar, né? E no voto de Vossa Excelência está entendendo que é caso de instaurar o PAD. Por quê, senhor presidente? Você pode concluir, eu vou dar razões depois, porque eu entendo que devo instaurar o PAD. Não pode, não, eu já ouço Vossa Excelência, pode ficar à vontade. Existe uma lei, aliás, consta de uma consolidação com ao serventuário, quando for lavrar uma escritura, algumas certidões que conste lá alguns dados que são indispensáveis para que esse ato na escritura obtenha o registro no cartório imobiliário. E foi exatamente, passou ao largo alguns atos nessa escritura
e ele não conseguiu registrar o processo. Então, entende ele que houve uma falha do serviço, né? E por isso que ele pede a instauração do PAD. Certo. Por isso. Certo. Eu votando, porque eu sou na sequência aqui, eu acompanho pela instauração desse procedimento, e foi feito já, o desembargador Santomé, o juiz fez aquele procedimento preliminar ou de pronto ele já matou, ele já colocou fim a esse procedimento prévio, né? Ele abriu uma investigação preliminar, uma sindicância, para colher elementos, ou ele de plano encerrou? Senhor presidente, eu não tenho esses dados, sabe? Não me recordo. Certo. Uhum. Senhor presidente, Pois não, desembargador. Me permita apenas estabelecer esse debate, que me parece bastante profícuo. Eu não tenho dificuldade em assentar que seria ou não instalação de PAD. O meu problema é o fundamento jurídico, porque pelo relatório, e foi aí que eu disse que não se angularizou, que não era caso de se reconhecer nulidade da decisão da juíza, porque, pelo apanhado do relatório, a juíza instaurou um procedimento provisório, antecipado, com os contornos da famosa sindicância, que está para o processo penal, assim como o inquérito está para a ação penal. Neste procedimento, ela faz um apanhado, verifica se os elementos indicados e a conduta imputada são passíveis de apuração num procedimento de contraditório, que aí é o PAD, e ela, em verificando que não se trata de fato que tenha relevância para o PAD, ela determinou o arquivamento. Deste ato dela ao recurso, o voto do eminente relator indica que não se estabeleceu o contraditório nesse procedimento prévio, e por isso ele está anulando a decisão dela. A minha divergência está aí. Não é caso de reconhecer-se nulidade, por não haver contraditório. Não há mesmo. É sindicância prévia. O que se tem que avaliar é se o que se aponta como conduta com relevância para ato infracional administrativo e os elementos que são indicados são suficientes ou indicativos do alvorejar de um processo administrativo. Mesmo porque, se eu vou dar provimento com o argumento de que é fato a ser apurado, eu tenho que, inclusive, fixar as fronteiras do fato para que ela baixe a portaria, porque a portaria vai ser baixada pela juíza diretora do foro. Então, não é simplesmente eu decidir que é caso de anular-se a decisão por falta de contraditório. Não há contraditório. Não há, efetivamente não há. Aqui é a sindicância prévia, onde o juiz faz esse ligeiro apanhado e se dá verificação, e que não há necessidade do PAD, porque o que ali está descrito, imputado, e é o alvo do que se indicou como necessário para o PAD, ela conclui que não é caso de PAD, ela faz o arquivamento. Então, o recurso tem que enfrentar o fato e o elemento que dá sustentação, e não caçar a decisão por ausência de contraditório. Não há contraditório nessa fase. Não há mesmo. Isso é sindicância prévia. E nós sabemos disso no tribunal aqui, quantos procedimentos são indicados contra juiz, e aí se arquiva sem instaurar a PAD. Por quê? Desembargador Luiz Cláudio, quando nós, naquela oportunidade, pedimos para ter o contraditório no recurso, é porque aí muda de figura, né? Sim, aí, claro, é porque você tem alguém que quer instaurar o PAD e tem alguém que não quer que instaure o PAD. Sim. E aí você tem partes recorrentes e recorridas, partes que fazem a defesa daquele ato. Aqui é um procedimento sem parte. É a autoridade administrativa que conduz uma verificação prévia, rápida, ligeira, por quê? Ela pode, a partir do que se indicou, decidir que aquele fato não é merecedor de apuração em PAD, mesmo porque, por um fato sem relevância, eu vou expor
o servidor público, ainda que delegatário, ainda que de unidade extrajudicial. Agora, o meu problema e a minha dificuldade no voto do julgador, relator julgador Norival, é assentar-se esse entendimento. Ou seja, se o juiz determinou o arquivamento da sindicância e não criou no âmbito dela o contraditório, eu vou anular. Pronto, estabeleci o precedente. Sindicância tem que haver contraditório. E, sabidamente, não é assim. Não, sabidamente não é. A sindicância é um processo inquisitivo, como é também o inquérito. Mas aqui houve a negativa, determinou a extinção, houve a negativa da abertura do processo. Não, sim, desembargador, eu entendi, mas qual é a conclusão que Vossa Excelência deu? De cassar a decisão, anular a decisão por falta de contraditório. Eu estou dizendo, não é esse o meu encaminhamento. O meu encaminhamento é qual é o fato que se imputa ao delegatário. É este fato. Este fato tem um indicativo que dá base mínima para se instaurar um PAD? Tem ou não? Se tem, vamos dar provimento ao recurso, instaurar o PAD e fixar para a autoridade investigatória qual é o limite da imputação, para que ela, inclusive, baixe a portaria nessas cercanias. Agora, como é que eu vou anular a decisão dela, juiz e diretora do foro, e dizer, olha, não estabeleceu contraditório? Aí eu não tenho a imputação. Eu vou abrir a oportunidade de contraditório numa sindicância prévia? É esse o meu problema aqui. Não, eu entendi, desembargador Luiz Cláudio, assim, realmente, porque o desembargador eminente relator, ele está determinando a abertura do PAD, e aí, como Vossa Excelência mencionou, se for por aí, nós temos que dar os contornos para o juiz baixar a portaria, porque o PAD é instaurado com base numa portaria. Qual o artigo? Para poder descrever os fatos que ele possa descrever, principalmente, para que possa ter amplitude da defesa. O fundamento está no pedido de abertura do PAD. É uma consolidação, né? Nós temos uma consolidação das leis que disciplinam aí as serventias e tem um dispositivo. Isso, é da corregedoria, isso, da corregedoria. Exatamente. Então, aqui, senhor presidente, eu digo aqui, ó, a parte pediu esclarecimento e não foi apreciado esse esclarecimento pelo magistrado e determinou o imediato arquivamento preliminar constante do despacho no 3538 de 2018. E a julgadora, na minha visão, né, incorreu em erro, procedendo porque houve, sem dúvida, um direito de defesa vulnerado. Porque, desembargador Norival, então, Vossa Excelência, não seria melhor a gente... Porque o juiz não apreciou o que tinha sido formulado nos autos desse procedimento prévio, e não seria, então, o caso apenas de, considerando isto, entender que não foi completa a decisão do magistrado, que retorne os autos para ele fazer um exame mais aprofundado e total da questão colocada nesse procedimento prévio? Não, eu acho cabível, sim, presidente. Porque aí, depois que ele fizer toda essa análise, ele pode chegar à mesma conclusão de que não é caso... Ele vai impor a ele a abertura, mas vai... Ele pode chegar à mesma conclusão pela não abertura ou ver elementos pela abertura, né? E aí, depois, a gente volta... Aí satisfaz. Fica mais concentrando aí com a opinião do Luiz Cláudio, né, que não houve decisão, que se trata de mero inquérito, né? Porque aí nós não entraríamos, não violaríamos o procedimento prévio ao investigatório, não daríamos ele um contorno de contraditório, mas a partir do momento que o juiz mandou ouvir e teve um questionamento lá, a prestação jurisdicional, do meu ponto de vista, foi incompleta, né, porque não apreciou aquela tese, né, desembargador Luiz Cláudio? Poderia ser uma saída, né? Exatamente, que a autoridade administrativa aprecie e decida
na correspondência entre o que se indicou e aquilo que ele está apreciando e está deliberando. Porque, na medida que fixássemos aqui que a instauração de PAD, porque eu estou cassando a decisão da magistrada, eu já estou assumindo o compromisso de que o ato tem que ser apurado em PAD. E aí eu não posso fazê-lo. Eu tenho que dar a ela qual é o limite dessa acusação. Se ela não chegou a apreciar e ficou sem correspondência entre o que se delatou e aquilo que ela apreciou. Então, faça-se a complementação no limite entre o que se propôs e o que ela deve decidir. Então, senhor presidente, eu vou refluir dessa posição e vou adotar a sugestão colocada por Vossa Excelência, que eu acho que protege mais a figura da juíza. Né? Certo. E aí, colegas, todos de acordo com esse encaminhamento, depois dos debates, todos de acordo? Desembargadora Reck? De acordo, sim, é porque a juíza pode apreciar novamente, né? E como aí, só para caçar e mandar instaurar o PAD, eu acho difícil, porque tem que estabelecer mesmo o norte para a juíza com o que vai ser o objeto desse fato. É igual a gente anula a portaria. Por quê? A juíza lá não fez uma portaria adequada com a infração e com o fato delituoso, né? Tipo a denúncia. Então, acho que realmente o desembargador Luiz Cláudio tem razão. A colocação posta no voto pode caracterizar uma supressão de instância. Né? Eu acho mais técnica essa solução que Vossa Excelência apontou. Desembargador Nicomedes. Concordo com a tese. Desembargador Fayad. Sem os contornos do ilícito administrativo, né? Tem que estar delineados para que se abra um PAD. Sem ele não pode haver um processo disciplinar. Acompanho. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Eu estava tentando lembrar qual era o fato que deu ensejo a essa sindicância, mas não consegui, viu? Não, lavratura de escritura sem observância das normas previstas na lei. Isso. Então, aí pelo que eu entendi, vai se instaurar essa sindicância com mais detalhes, né? E verificar se é o caso ou não de abertura do PAD, né? Isso. Desembargador Leandro Crispim. Igual voto, senhor presidente. Desembargador Luiz Cláudio, que foi o mentor da saída encontrada. Somos todos. Isso. Então, nos termos do voto do eminente relator, a recurso, nesse caso aí, o desembargador São Tomé, no meu ponto de vista, como o recurso está pedindo mais e foi colhido em parte, né? Então seria parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora Silvana. O próximo aqui, acabamos as sustentações, né, Sabrina? Acabou. Acabou, né? Então, vamos à pauta do dia aqui, continuando a pauta do dia, o número 1 de Trindade, Olemarden Neves Araújo, recorrente, juiz de direito diretor do Foro da Comarca de Trindade, recorrido, desembargador Leandro Crispim, o relator, com a palavra. Presidente, esse aí surgiu um pequeno grande problema que eu vou ter que adiar o julgamento para uma próxima sessão. Certo. Sem problemas, desembargador Leandro, sem problema. O 2 já foi, o 3 já foi, o 4 já foi, adiado, 5. Em mesa, desembargador Fayad, elogio, Wilson da Silva Dias. Pois não, é o ilustre magistrado Wilson Dias. Ele pede aqui anotação de elogio e menção honrosa. Está previsto no regimento interno. É um elogio feito pelo CNJ ao trabalho dele em termos de manual de rotinas e previsto aqui no artigo 22 do regimento interno e votando pela anotação do DRH, Diretoria de Recursos Humanos. Desembargador Fayad, eu já levei breca uma vez. O desembargador Leandro, pode ficar com a palavra. Assim, o desembargador Fayad está chegando. Fala sobre o posicionamento do colegiado para ele, por favor.
Pois não. Desembargador Wilson Fayad, o posicionamento do colegiado é bem restrito e só em situação excepcionalíssima que nós admitimos elogio. Essa situação do servidor ser elogiado, às vezes por prefeito, por Câmara Municipal, por Assembleia Legislativa, e assim vai, CNJ, é uma questão que é da carreira, então a gente tem um posicionamento no sentido de não acolher, viu? Não acolher? Não, tudo bem. O posicionamento é um precedente administrativo, tem que seguir. Sucintamente, é isso aí. Isso. Não é? Eu quero ver qual a hipótese que vai cair aí, que vai dar deferimento. Porque o caso do 6 e do 7 são do CNJ, que fez um elogio. Então, nesse caso, é o caso de indeferir. Não obstante aí, desembargador Fayad, a importância do elogiante, né, o CNJ, né, desembargador Luiz Cláudio? Assim, é muito bem-vindo, a gente respeita e considera, mas o juiz, nós todos, como o desembargador Leandro falou, nós somos pau para toda obra, né? Então, a gente, né, trabalha sempre, todo mundo trabalha muito, e vamos em frente. Então, em ambos os casos, Vossa Excelência, então, concorda com o entendimento do colegiado? Concordo, claro, concordo. É um entendimento construído, né? Eu concordo, então, pelo indeferimento, não é isso? Todos de acordo. Fayad, ali não é quem elogia, é o fato praticado pelo juiz ou pelo perdoário. Interessante, senhor presidente. Apenas para ilustrar, já é o terceiro pedido de assentamento do doutor Fayad por elogios nessas atividades administrativas que ele exerceu aí. O anterior veio com elogio do presidente do tribunal, ao doutor Fayad. E nós, doutor Fayad, desculpe, doutor Wilson Dias. E nós indeferimos justamente com essa visão de que tem que haver a excepcionalidade, porque senão nós abastardaremos esses elogios. Às vezes ele pode ser até elogiado por uma casa de má reputação. E como foi elogiado, nós podemos aqui assentar isso. Né? Mas só o desembargador Luiz Cláudio fazendo justiça, foi o desembargador Walter que elogiou. Né? Fazendo justiça. Aquele meu foi o corregedor, viu? Eu levei breca. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a consequência de um elogio deferido para um servidor? O que vai servir para ele? Olha, eu posso responder a aqui a nível de tribunal. Eu posso responder. Porque juiz é para a promoção, né? Mas o servidor. Esse para concurso. É um tribunal de tempos difíceis, porque tem um juiz aí sendo pontuado, porque fez curso de jiu-jitsu. Então veja que pode chegar. Podemos chegar. Eu estou falando servidor, Luiz Cláudio. A regra aplica ao servidor, mas se juiz está fazendo história por ser elogiado por ter feito justiça, esse dia até o juiz me procurou, indagando qual era o mecanismo para ele poder chegar a substituto. Eu disse, olha, próximo ao Tribunal de Justiça, na esquina ali, tem uma escola de dança chamada Música. Matricule-se lá, faça o curso e apresente, porque pode ser avaliado positivamente. Meu Deus! Só não pode... É servidor! Eu estou falando servidor, gente. Não, desembargador Reca, é o seguinte... Relevante. O efeito, sim, para a senhora, para Vossa Excelência, talvez, se for um caso especialíssimo, ele pode ajudar o servidor nas letrinhas, na subida das letras, né? Tá, entendeu? A progressão. A avaliação, exatamente, né? Entendi. Isso. Progressão. Então, isso. Vamos lá, então, processo administrativo. Doutora Mônica Miranda Gomes de Oliveira, presidente TJ, relator e desembargador Wilson Safato Fayad. Com a palavra, desembargador. Não, senhor presidente, aqui o pleito administrativo é uma impugnação à lista de antiguidade, pretende retificação da lista de antiguidade de magistrado de entrância inicial. Só que o objeto já foi alcançado por decisão do órgão especial. Decisão do desembargador Gerson. Aqui é a perca de objetos, senhor presidente. Eu estou vendo aqui o voto do Gerson é de 19 ainda, né? Antigo. Extinção, arquivamento. Nossa, mas agora... Mas já gente. sobre entrância. Isso é antigo.
antigo, né? Vem de longe, certo? Então, perda do objeto, né, desembargador? Extinção por perda de objetos. Mais conhecido como prejudicado. Também, isso. Todos de acordo, colegas? De acordo. Então, nos termos do voto do eminente relator, por unanimidade, recurso prejudicado por perda do objeto, extinção declarada. O número 9, embarque de declaração no processo administrativo, Kerner Carlos Ferreira Gondim, embargado vice-presidente do TJ, relator esmagador Norival, com a palavra. Estou aqui pela emenda, senhor presidente. Pois não. É uma reiteração de embargo de declaração. Novos embargos de declaração em recurso administrativo. Vícios não demonstrados. Pretensão de reexame da causa. Não prospera o pedido de nova perícia para verificação da mídia original, quando o perito foi categórico em afirmar que o áudio apresentado não apresenta evidência ou mesmo indício de edição, não havendo-se falar em omissão quanto ao pleito de produção de nova prova, mas em deferimento justificado desse pedido. 2. O fato de o julgamento não atender à pretensão do embargante não autoriza a oposição dos aclaratórios que não se prestam para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece o embargante. 3. A reiteração de recurso com nítida pretensão de rediscussão da matéria já analisada de maneira fatigante apenas evidencia o caráter protelatório dos aclaratórios em exame, o que autoriza a imposição, por analogia, da sanção prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC, por protelação injustificada. Embargo de declaração conhecido, mas rejeitado. Caráter protelatório, multa aplicada. Eu voto. Segundo, né? Protelatórios, multa aplicada, rejeitados os embargos. Todos de acordo, colegas? Sim. Então, rejeitado nos termos do voto do eminente relator. O último, desembargador Fayad. Embargo de declaração em processo administrativo, Alexandre Santana Xavier de Lima, juiz diretor do Foro da Comarca de Itaberaí. Pois não, senhor presidente. Aqui um procedimento aberto pelo doutor Gustavo Braga, à época, e diretor do Foro de Itaberaí, e aqui no Conselho de Magistratura a decisão foi para que promova a avaliação do relatório da comissão processante e aplique as devidas condenações. Seguindo aqui, mandando devolver os autos à remessa, mandando remeter os autos à origem. Aos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios não contêm a contradição alegada, não contêm omissão, nem obscuridade. Falta qualquer vício na decisão. Então, voto pela rejeição, senhor. Rejeição por não ter nenhum vício nesse julgamento. Todos de acordo, colegas? Sim. De acordo também. A nossa pauta acabou. Se algum colega tiver algum tema para poder manifestar, eu só observo que passaram os 15 dias da listagem, viu, desembargador Nicomedes, das extrajudiciais, não houve recurso. Então, agora nós vamos comunicar ao CNJ e seguir com o concurso lá na Comissão de Seleção e Treinamento para os cartórios extrajudiciais. Agora já é só... E os colegas viram, né, o concurso de juiz já foi edital pela comissão, e a desembargadora Beatriz encabeçando lá, e vamos adiante para 52 cargos. O desembargador Luiz Cláudio foi designado como presidente da banca examinadora, né, e certamente nós, em pouco tempo, se Deus quiser, esse concurso vai deslanchar, né, desembargador Luiz Cláudio, observando os prazos e tudo mais, e vamos ter juiz novo aí, começo do ano que vem, a gente espera assim, né, desembargador Luiz Cláudio? Né? Presidente, o edital dos cartórios deve ser publicado esse mês ainda? Ah, sim, agora com a listagem já com 15 dias sem recurso,
era o que estava esperando, sabe, o desembargador Nicomedes. Então, eu espero que, até o final do mês, a desembargadora Beatriz está empenhada também lá. Eu sei que a comissão já está praticamente pronta também. Deve sair sim, viu? Tá? Ótimo. E pode, se quiser informar para o CNJ, essa previsão já pode informar, viu, desembargador Nicomedes? Ok. Com a previsão de edital até o final do mês. Senhor presidente, só um rápido registro a respeito da realização do concurso para o provimento de cargo de juiz substituto, dizendo da honraria e distinção em presidir essa comissão examinadora e procurar, a tempo e hora, concluir este procedimento seletivo, embora sabidamente o procedimento, por exigência até do CNJ, com as suas várias fases, é muito arrastado. Então, a primeira prova está prevista para o dia 29 de setembro, com conclusão para novembro, o que vale dizer, só após novembro, com todos os incidentes superados, é que vamos abrir a fase subsequente das provas subjetivas e a atuação da comissão. Mas naquilo que depender da comissão, e não por mim, mas por todos os seus integrantes, ela vai atuar de forma diligente, dentro de prazos e da melhor maneira possível para que se efetive a nomeação desse juiz, que é uma mão de obra tão carente aqui no nosso Poder Judiciário, e eu sei do empenho de Vossa Excelência. Aliás, faço aqui o reconhecimento público, porque foram iniciativas benfazejas, essas de Vossa Excelência, abrir frente de concurso em 3 segmentos, juízes, servidores e delegatários, o que vai dar um upgrade aqui em termos de atendimento do grande usuário e do nosso patrão, que é a sociedade, né? Que está aí carente de ser bem servida. E isso é um propósito. Aliás, tenho dito, e meu discurso já se mostra surrado, que Vossa Excelência fez uma opção, e que me parece a mais ideal, deixar obras físicas que podem eternizar o nome de quem constrói, mas investir naquilo que é essencial, a mão de obra, o servidor, o aperfeiçoamento e valorização do juiz. Porque essa pode, senhor presidente, nesse primeiro momento, não parecer nada significativo e, por certo, Vossa Excelência não vai inaugurar placas. Tenho certeza que não. Mas é algo que vai ficar eternizado, porque todos eles que serão atendidos, e ao grande público, todos eles estarão agradecidos. E aqui parte o meu agradecimento pessoal. Obrigado, desembargador Luiz Cláudio. Nós estamos certos da sua competente condução na comissão, na banca examinadora, e vamos, se Deus quiser, no ano que vem, a gente dará posse a esses novos juízes. E a pandemia também colaborar, né? Porque depende de muita coisa. Né, desembargador Leandro, que presidiu a comissão por muitos anos, né, desembargador Leandro? Tem uma experiência vasta, e depois, até se o desembargador Luiz depois pode até também trocar ideias, impressões com o desembargador. Já o fiz, viu, senhor presidente? Fez, né? Eu já o fiz por 2 razões. Primeiro, para justificar o desembargador Crispim, que, de forma alguma, eu me empenhei para a ocupação, porque estava muito bem entregue a ele. Foi uma opção que se fez e eu fui surpreendido. Então, liguei para ele e disse desta minha preocupação em passar uma irreal informação de que eu tenha me empenhado para esse propósito, de forma alguma. E, segundo, garantir a participação dele, ainda que me orientando, porque ele, durante o período que presidiu, e eu integrei a banca como examinador, foi desfecho de sagrador sucesso. E eu quero me assenhorar desse sucesso que ele foi reconhecido e merecedor ao desembargador Crispim. Pois é, nós estivemos na frente dessa banca aí aproximadamente uns 10 anos, fizemos 3 concursos, foram mais de 150 magistrados que fazem parte da nossa magistratura. O que eu posso falar e desejar é boa sorte ao desembargador Luiz. Não é fácil fazer um concurso. Todas as fases cheio de recurso. Tem candidato que entra com recurso o tempo todo, não quer de forma alguma deixar o concurso andar. Eles vão atrás de investigar a vida dos examinadores para ver se teve algum examinador que participou de algum cursinho, de alguma coisa, vai lá no CNJ impugnar.
Então, é bem complicado fazer o concurso de juiz. Eu desejo boa sorte ao desembargador Luiz, me coloco à disposição e fizemos 3 concursos, inclusive o desembargador Luiz foi examinador, acho que em 2 deles, depois ele pediu para sair, e graças a Deus tivemos pleno sucesso aí nesses concursos. O concurso é bastante concorrido, né? O último concurso que eu fiz foram mais de 6 mil candidatos. Imagina como que vai ser esse agora. É muito isso mesmo, Badoliano. Vai ser o dobro capaz, né? Com esse desemprego que nós temos, né? Com essa situação tão difícil, né? Mas muito obrigado, desembargador Leandro. Vou fazer uma pergunta. Pois não. Quando o desembargador Luiz Cláudio foi da banca não, examinador, ele passou alguém? Passou alguém, Luiz Cláudio? Não, eu não passei. Quem passou foi o desembargador Crispim. Aprovou, foi aprovado. Pois é, eu estou preocupado que esse concurso vai ter resultado 0. Porque, olha aqui, sabe de quem que eu lembrei? Do desembargador Byron, do Byron. Meu Deus! Ele é discípulo do Byron. Discípulo do Byron. Não, mas como presidente da banca, ele tem que dar exemplo. Exatamente. Gente, muito obrigado. Tá? Tchau, gente. Todos. Boa semana. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Fernando, até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Você vai enfrentar a primeira Câmara, meu filho. Seja bem-vindo. Tenha sorte. Vamos ter. Abraço, Escádio. Gente, tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Abraço a todos. Obrigado. Tchau.